E aí galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estudar o assunto chamado campo elétrico. O que seria esse campo elétrico, gente? O campo elétrico é definido como uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica fonte. Tal que outra carga, que a gente vai chamar de carga de prova, quando é colocada em um desses pontos, vai ficar sujeito à ação de uma força de atração ou repulsão que vai ser exercida por essa carga fonte. Então, bora imaginar aqui essa carga que eu estou vendo aqui positiva, maior aqui. Essa carga positiva maior bem aqui, certo? Então, ao redor dessa carga maior, vocês estão vendo essa região aqui que está mais alaranjada. Essa é a região de influência dessa carga positiva bem aqui, ok? Essa região de influência dessa carga positiva é o que a gente vai chamar aqui de campo elétrico. Tá aqui. Essa região de influência vai ser chamada de campo elétrico. Por quê? Toda a carga que for colocada dentro dessa região aqui, ela vai estar sujeita a uma força exercida por essa carga positiva. Então, olha só, essa carga menor bem aqui, que é negativa, como ela está dentro da região de influência da carga maior, que é essa bem aqui, essa carguinha bem aqui, quando ela for colocada, ela vai estar sujeita a uma força. Como essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, vai ter uma força de atração entre as duas, certo? Essa outra carguinha bem aqui, como ela está colocada dentro da região de influência da carga maior, que é a carga fonte, então ela também vai estar sujeita a uma força de atração. Já essa carga que foi colocada aqui fora, como ela está fora da região de influência da carga fonte, então essa carga não vai sofrer força nenhuma, porque ela não está dentro do campo elétrico da carga fonte, que é essa área que está pintada, está mais alaranjada aí, ok? Do mesmo modo, essa carga que foi colocada aqui fora está fora da região de influência, ou seja, do campo elétrico da carga fonte. Então, isso para mostrar o que para vocês? Que campo elétrico é essa região que se forma ao redor de uma carga fonte, onde qualquer outra carga que seja colocada lá, que vai ser chamada de carga de prova, vai sofrer uma ação ou de uma força atrativa ou de uma força repulsiva. Tá ok? Então essa é a definição física de campo elétrico. E como é que eu faço para fazer o cálculo desse campo elétrico? Certo? Então o campo elétrico, aqui pelo desenho a gente vê o seguinte, eu tenho aqui os pontos, ponto P1 aqui, ponto P2 e ponto P3. Ok? Então aqui eu tenho uma carga Q positiva, e aqui eu vou colocar uma outra carga positiva, bem aqui nesse ponto P1. Quando eu colocar esse ponto P1, vai surgir uma força, né, empurrando essa carga para cá, porque cargas de sinais iguais, a força é de repulsão. Então, ela vai ser afastada para cá, certo? Por uma força F. Como é que a gente vai fazer para calcular o campo elétrico? O campo elétrico ele vai ser dado por essa força dividido pela carga de prova, que é o Q minúsculo. Então, aqui é a primeira equação para calcular o campo elétrico. Olha, o campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Sendo que o campo elétrico ele é medido em newtons por coulomb. Está aqui, bem aqui a unidade dele. Certo? Algumas observações. Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Quando esse Q maiúsculo, que é a carga geradora, ele for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo, vai ser gerado um campo de afastamento. Então, o campo elétrico ele vai sair como se ele estivesse saindo da carga. É um campo de afastamento. Tá ok? Agora, quando essa carga fonte for negativa, vai gerar um campo de aproximação. Então, se tiver uma carga negativa, eu vou ter um campo de aproximação. É como se o campo estivesse chegando, tá? Na carga. Tá aqui.
E isso para o Q maiúsculo, que é a carga fonte, que é a carga geradora do campo. Agora, quando o Q minúsculo, que é a carga de prova, for positivo, certo? Que é o que está acontecendo bem aqui, a força e o campo vão ter o mesmo sentido, eles vão para o mesmo lado. Agora, se essa carga de prova do Q minúsculo, se ela for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários, ou seja, se um está para frente, o outro vai estar para trás. Aqui um exemplo para ver se fica mais claro o que eu acabei de falar para vocês. Então vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a carga Q maiúscula positiva. Q maiúsculo positivo vai gerar um campo de afastamento. E o campo ele é representado pela letra E. Está aqui o campo de afastamento, E. Aí eu vou colocar aqui na proximidade dele uma carga positiva de prova. Então, quando o Q minúsculo é positivo, o F e o E têm o mesmo sentido. Então, se o E já estava para cá, a força também vai ficar para cá, que é o que a gente está vendo aqui no desenho, certo? Outra situação agora. Essa situação bem aqui agora. Q maiúsculo positivo. Q maiúsculo gera um campo de afastamento. O campo elétrico está como se ele estivesse saindo da carga. Mas a carga minúscula, o Q minúsculo ele é negativo. Quando o Q minúsculo é negativo, a força e o campo têm sentidos opostos. Então, se o campo já estava para frente, vamos dizer assim, agora a força vai ficar para trás. Ok? Situação aqui de baixo agora, pessoal. Agora, a carga fonte, que é esse Q maior, o Q maiúsculo, ele é negativo. Quando o Q maiúsculo é negativo, a gente tem um campo de aproximação. Então, veja que é como se o campo estivesse chegando para a carga. Ok? E aí, como eu tenho também uma carga de prova, um Q minúsculo negativo, diz o quê? Que o campo e a força têm sentidos opostos. Então, se a gente vê que o campo está chegando, a força ela vai ser no sentido oposto, como se ela estivesse saindo. E a última situação aqui. Q maiúsculo negativo gera um campo de aproximação, como se ele estivesse chegando. E aí, como a carga minúscula é positiva, a força vai ter a mesma direção do campo. Então, se o campo estava chegando, a força também vai estar chegando. Ok? Então, isso aí é a questão do sentido, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ele precisa de um valor, precisa de uma direção e de um sentido. E aqui, para finalizar, né? Só que ver a outra fórmula, que é quando a gente tem o campo elétrico de uma carga pontiforme fixa, também pode ser dado por essa equação bem aqui, que está no quadradinho vermelho, onde o campo elétrico é igual o K, que é a constante eletrostática, que a gente já viu que esse K depende do meio, né? Na aula passada sobre força a gente viu isso. Esse Q maiúsculo aqui é o Q que representa a carga geradora do campo, que no caso é esse bem aqui, esse Q que está pintado de laranja, dividido pela distância ao quadrado. Então a gente tem duas fórmulas para calcular o campo elétrico. Ou essa, que vocês estão vendo aqui, ou essa outra bem aqui, que foi dada para vocês. Qual a diferença de uma para outra? Primeiro que nessa aqui não tem distância e aqui a gente usa a carga de prova. E nessa outra aqui já leva a distância, e aqui é quando a gente tem a carga geradora, certo? E aqui só a legenda, que o Q é a carga fonte, medida em coulombs. O Q minúsculo é a carga de prova, colocada num ponto qualquer do campo, também medida em coulombs. O D é a distância e o E é o campo elétrico, tá ok? Até a próxima aula. Valeu, galera!